Muito bom dia a todos. Vamos ao nosso segundo dia do mês de fevereiro. A oração que fortalece a fé. Comecemos o nosso dia fortalecendo a nossa fé e a nossa caminhada com Deus, um dia de cada vez. Senhor Deus, obrigado por este novo dia e pela oportunidade de estarmos em Tua presença. Prepara o nosso coração e a nossa mente para recebermos a Tua palavra. Ajuda-nos a crescer em fé, a confiar mais em Ti e a buscar a Tua vontade em todas as coisas. Que este devocional seja uma fonte de inspiração, conforto e direcionamento para as nossas vidas. Entregamos este momento em Tuas mãos, certos de que Tu nos guiará em tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos refletir sobre o versículo que está em Marcos, capítulo 9, versículo 23, que nos diz o seguinte: Se tu podes, tudo é possível ao que crer. Marcos, capítulo 9, versículo 23. Se tu podes, tudo é possível ao que crer. Neste versículo, Jesus responde a uma oração de fé de um pai aflito que pediu que Jesus. Neste versículo, Jesus responde a uma oração de fé de um pai aflito que pediu que Jesus curasse seu filho. Neste versículo, Jesus responde a uma oração de fé de um pai aflito que pediu que Jesus curasse seu filho que estava possuído por um espírito maligno. O homem, em sua angústia, diz: Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus, com uma resposta cheia de poder e esperança, lhe diz: Se tu podes, tudo é possível ao que crê. Essa afirmação de Jesus é um lembrete poderoso de que a fé tem um poder transformador e que, quando acreditamos em Deus, não há limites para o que Ele pode fazer em nossa vida. Ao refletirmos sobre esse versículo, a primeira lição que nós tiramos é sobre a centralidade da fé. Jesus não disse que tudo é possível ao que tem dinheiro, ao que tem força, ao que é perfeito. Ao refletirmos sobre esse versículo, uma das primeiras lições que nós podemos tirar é sobre a centralidade da fé. Jesus não disse tudo é possível ao que eu tenho dinheiro, ao que eu tenho força, ao que é perfeito ou ao que tem recursos. Ele afirmou que tudo é possível àquele que crê. A fé é o que conecta a nossa limitação com o poder ilimitado de Deus. Quando acreditamos que Ele pode fazer o impossível, permitimos que seu poder atue em nossas vidas. Também tiramos a lição sobre como superarmos a nossa dúvida. A resposta de Jesus também revela que a dúvida é um obstáculo. O Pai, ao dizer, se tu podes, estava revelando sua insegurança, sua dúvida sobre o que Jesus poderia fazer. Jesus então corrige esse pensamento, afirmando que a questão não está em se ele pode ou não pode, mas em se nós cremos de fato no seu poder. Para Deus não existe impossível quando há fé verdadeira. Para Deus não existe impossível quando há fé verdadeira. Nós também podemos tirar como lição que tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível. É uma frase que deve nos encorajar
Nós também podemos tirar uma lição de que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível é uma frase que deve nos encorajar, mas também nos desafiar. Essa promessa não significa que Deus vai fazer tudo o que pedimos de qualquer maneira, mas sim que, com fé, podemos ver a mão de Deus mover-se em nossas vidas de maneiras que talvez nem imaginemos. Deus age segundo sua vontade e sabedoria, mas quando cremos, Ele nos guia, fortalece e realiza grandes coisas. Nós também podemos retirar como lição que tudo é possível ao que crê. A frase tudo possível é uma frase que Nós também podemos tirar a lição de que tudo é possível ao que crê. A frase tudo é possível é uma frase que deve nos encorajar, mas também nos desafiar. Essa promessa não significa que Deus vai fazer tudo o que pedimos de qualquer maneira, mas sim que, com fé, podemos ver a mão de Deus mover-se em nossas vidas, de maneiras que talvez nem imaginemos. Deus age segundo a sua vontade e sabedoria, mas quando cremos, Ele nos guia, fortalece e realiza grandes coisas. Ao aplicarmos esse versículo no nosso dia a dia, nós devemos procurar cultivar a fé. Podemos aplicar esse versículo em nossas vidas, lembrando que a fé não é algo que se conquiste de uma vez, mas algo que precisamos nutrir diariamente. Isso pode ser feito através da oração, leitura da Bíblia e refletindo sobre as promessas de Deus. À medida que conhecemos mais a Deus, nossa fé cresce e cresce. Nós também devemos entregar as nossas dúvidas a Deus. Em momentos de dificuldades, é natural que dúvidas surjam. No entanto, podemos seguir o exemplo desse pai e levar nossas dúvidas e aflições até Jesus. A honestidade com Deus é fundamental para fortalecer a nossa fé. Outra coisa que nós devemos sempre é confiar no poder de Deus. Quando nos deparamos, outra coisa que nós devemos fazer é confiar no pleno poder de Deus. Quando nos deparamos com situações difíceis, podemos lembrar que para Deus tudo é possível. Isso não significa que sempre entenderemos como Ele agirá, mas nos dá a confiança de que Ele está no controle e que com fé Ele pode transformar qualquer situação. Marcos, capítulo 9, versículo de 23, nos desafia a uma fé que confia em Deus, não com base nas circunstâncias ou limitações, mas sabendo que para Deus nada é impossível. Ele pode agir em nossas vidas de maneiras surpreendentes, e a chave é crer nele. O versículo também nos lembra que a fé verdadeira é aquela que acredita nas promessas de Deus, mesmo quando a dúvida tenta nos paralisar. Então, esse versículo está nos dizendo que nós devemos sempre confiar em Deus. E quando surgir alguma dúvida, que nós levemos essa dúvida a Ele, para que essa dúvida... Então, o que esse versículo nos diz é que nós devemos sempre confiarmos a Deus. E quando houver dúvidas, que nós as levemos a Ele, para que ela não fique perturbando o nosso coração. A nossa oração de hoje é para que a gente vá diante de Deus, pedir Ele para remover essas dúvidas do nosso coração. Senhor Jesus, hoje venho diante de Ti reconhecer o poder infinito
que tens sobre todas as coisas. Sei que para ti nada é impossível e que em teu nome podemos confiar plenamente. Pai, peço que fortaleça minha fé. Às vezes me pego duvidando, mas eu creio que tudo é possível ao que crê. Ajuda-me a confiar mais em Ti, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras. Quando a dúvida tentar me fazer vacilar, lembra-me do Teu poder e da Tua fidelidade, Senhor. Meu Pai, eu entrego a Ti minhas preocupações e dúvidas e peço que as substituas por uma fé firme e inabalável em Ti. Eu creio que em Ti posso encontrar força e cura, a direção e tudo o que preciso. Que minha fé em Ti seja sempre maior do que qualquer obstáculo que eu enfrente. É o que eu peço e é para o que eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que essa oração fortaleça a nossa confiança em Deus, sabendo que Ele é capaz de fazer o impossível. Que a nossa fé cresça a cada dia e que Deus nos abençoe sempre. Um grande abraço, nos vemos amanhã. Fiquem com Deus.